Quantas empresas têm um processo de venda que leva em conta o processo de compra que acontece na cabeça do cliente? Exato. Pouquíssimas. Exato. Sei lá, 2%. Pela minha experiência. Aí essa ficha caiu pra mim. Eu falei, cara, enquanto tá todo mundo estudando técnica, eu vou estudar pessoas, vou estudar comportamento. Sim. Que a hora que eu colocar a técnica, explode. Então, essas foram as coisas que eu fiz de forma... Tipo, tinha post-it na frente da minha... Eu tinha um mapa do meu campeonato. Eu tinha um mapa. E eu sabia o que eu tinha que olhar. Eu sabia todas as negociações. Estava quente, morno, frio. Eu colocava o perfil do cliente. O que faria ele comprar. Como que eu ia apresentar pra ele. Era nesse nível de precisão. Seu nome ficou estampado em primeiro lugar na Times Square. Você era top quanto em 2019, top 5. Você era top 5. De 1.400. Eu quero que você já comece contando essa história. Você era top 5. Mamãe. Que tinha uma meta. Sim. E o que você fez em um ano em vendas? Para a turma já ver o resultado e depois a gente começa a ir profundamente mais em vendas. Tá bom. Bom, eu fiquei 10 anos num campo de treinamento muito forte, competindo com mais de 1.000 vendedores de alta performance. Foram 10 anos vivendo isso intensamente. Lá no comecinho, deixa eu só voltar pro primeiro rapidamente, para quem tá ouvindo a gente, não pegar no ponto que eu já estava muito mais preparada. No primeiro ano, Joel, eu tinha 26, eu achei que eu ia arrasar. Porque eu já era boa na outra empresa que eu trabalhava. Uhum. E aí, quando eu entrei nessa, pra vender um negócio que era muito difícil, que era seguro de vida, eu falei, imagina, vou tirar isso com o pé nas costas, né? Uhum. E foi um primeiro ano muito frustrante, porque nos primeiros 6 meses eu já quebrei uma meta que eu tinha me comprometido com as pessoas e eu não conseguia atingir. Certo. E foi um grande fracasso pra mim. A primeira coisa que eu voltei a olhar e acreditar, quando deu muito ruim no começo, foi me questionar se eu tinha nascido para aquilo. Foi a primeira coisa que aconteceu. Falei, cara, eu achei que eu ia arrasar, só que acho que eu não nasci para isso. Acho que o meu caminho não é vendas, porque eu tava com resultado ruim. Uhum. E aí eu voltei para dentro de mim e falei, não, peraí, deixa eu ver o que tem aqui dentro ainda, que eu posso usar a meu favor, de algum talento, algum dom, para eu poder reverter essa situação. Bom, depois disso, eu fiz várias coisas que eu vou contar ao longo do podcast, mas durante os 10 anos, eu fiquei 9 vezes entre as melhores do Brasil, 7 entre as melhores do mundo, fui 2 vezes campeã de São Paulo, e em 2019 eu tinha ficado top 5. Uhum. E em novembro de 2019 foi quando eu te conheci, no primeiro Hora H que eu fui. Uhum. Eu tava ali reta final, top 5, primeira mulher, já tava feliz da vida. Até que entrei numa mentoria com você, janeiro de 20, e aí tava começando a pandemia. E aí você falou assim, pessoal, tamo junto aqui, quero saber qual que é o plano de vocês pra esse ano. Aí eu falei assim, pô, se eu ficar top 5 de novo, eu já tava assim, com muito resultado, eu já tinha enriquecido com vendas, né? Mesmo vindo de uma família muito pobre. Aí eu falei assim, Joel, se eu ficar top 5 de novo, eu tô feliz. Aí você falou assim, você me olhou assim e falou, por que não o primeiro? E aí na hora deu um negócio na minha cabeça, aí eu falei assim pra você, cara, porque o primeiro é muito difícil, você não tem noção. Eu sei o que é ficar 5, né? E aí quando você me falou isso, me lembrou de 5 anos atrás, minha mãe entrando no palco comigo e falando, um dia você vai ser campeã. E quando ela entrou no palco comigo, eu tinha ficado em 16º do Brasil, tipo 5 anos antes. Já tava ali na alta performance, né? E aí eu falei, ela não tem noção do que ela tá falando. Ela não tem noção, é muito difícil. Beleza. E aí quando você disse isso, abriu uma primeira camada na minha cabeça, assim, eu falei, caramba, meu. Aí você perguntou assim, o que você fez? Quando eu disse pra você assim, Joel, mas é muito desafiador, a Juju tá com 1 ano e 8 meses, tinha acabado de ser mãe. Uhum. Aí você falou assim, mas esforço inteligente não é fazer esforço o tempo todo. E quando você falou isso, eu lembrei de tudo que eu fiz em 10 anos. Falei, cara, eu estudei muito em 10 anos. Eu sou uma pessoa comum, mas eu não fiz coisas comuns. Boa. Eu fiz coisas diferentes do que as pessoas comuns estavam fazendo. E aí nessa hora eu falei assim, esforço inteligente. Cara, será que isso funciona mesmo, de verdade? Então assim, eu só tenho uma chance. Eu não consigo competir com esses caras que trabalham 17, 18 horas por dia. Os 30, 40 primeiros colocados de um ranking de 1.400 pessoas, 98% eram homens. Uhum. Eu falei assim, cara, eu não consigo competir com eles nisso, porque eu também não tô disposta a pagar esse preço com a minha filha, com a minha família. Então agora é a hora de eu colocar em prática tudo que eu estudei. E de fato entender qual que é o incomum que eu posso aplicar aqui ao longo desse ano para que essa realidade aconteça.
Aí passou, eu ainda assim não tinha decidido, de toda a minha alma, eu tinha um pouquinho de medo. Sabe uma síndrome do impostor? Putz, mas será? Será? E aí foi passando o tempo. Aí depois eu te conto em que momento que eu decidi isso ao longo do ano. Mas o que foi que eu fiz? Eu botei um esforço inteligente. Eu tenho uma teoria. A minha teoria é a sua relação entre esforço e resultado, ela precisa ser uma relação que te dê paz. Tem muita gente que coloca muito esforço, mas o resultado ele não é proporcional. Exato. Então eu vejo 4 zonas. Você tem a zona da baixa performance, que é a zona que você coloca muito esforço, mas o resultado não é compatível. Aí tem a zona de baixo, que é pouco esforço e pouco resultado, que eu chamo de zona da angústia. Assim, você nem se esforça e nem tem resultado. E você fica meio perdido nesse limbo, né? Tem um outro caminho, que é o caminho da grande maioria dos vendedores de sucesso, que é a zona do estresse. É uma zona de muito resultado, à custa de um esforço muito acima da média. Sim. O que tudo bem, só que não dá pra você ver uma vida inteira assim. Aqui tem alguns preços que você vai pagar, sua saúde, sua família e outras coisas, e isso tem que ser pensado. E tem a zona da alta performance, que não é o pouco esforço, é o esforço inteligente. Você fala, pô, você se esforçou pouco no ano do seu campeonato? Não. Mas a proporção do meu esforço, colocando inteligência, deu o resultado que deu. Certo. E aí terminou o ano e você sabe tudo o que aconteceu, né? Você terminou o ano, você ganhou. Você ficou em primeiro. Você foi pro pódio em primeiro. Você foi pra Times Square. Era a visão que você tinha. E qual foi a principal coisa que você fez? A principal? Eu coloquei 4 inteligências em prática, de forma intencional. 4 inteligências. 4. Tá bom? E depois teve uma 5ª, que foi na reta final e que mudou todo o resultado. Mudou muito o jogo. Você colocou 4 inteligências em prática. Em prática. Vamos lá. 4 intencionais. Mas tem uma coisa importante. Eu não só fui campeã, né? Eu bati o recorde da história da empresa no Brasil de 22 anos. É verdade, eu não contei isso. Bateu o recorde. Foi recorde, é. Então, o que eu fiz? A primeira coisa... É só uma coisa. A métrica é número de vendas ou faturamento? Receita? 11 métricas. 11. Qualidade, número de receita, faturamento, retenção, tipo de produto, como eu fazia o que eu fazia para o cliente, índice de satisfação do cliente em relação a mim, vários KPIs. Em 11 KPIs. Juntou tudo, fez um amontoado, pum, recorde. Tá. Tá. Então, beleza. O que eu coloquei em prática? A primeira coisa que eu coloquei muito em prática de forma intencional. Ok. Eu já tinha muito clareza de que tem algumas coisas dentro de mim que são muito poderosas, que estão dentro das minhas habilidades naturais. Então, eu coloquei muito em prática uma inteligência de comportamento. Foi a primeira coisa que eu fiz. Falei, cara, é inteligência comportamental. Como que eu construí a minha inteligência comportamental? Aí eu vou ter que dar uma mergulhadinha aqui, tá? Pra vocês entenderem que não foi assim, pega um script de vendas e faz 100 ligações por dia. Não foi isso. Tá bom. A inteligência comportamental, ela é formada de 3 coisas. Daquilo que eu sou, da minha personalidade, daquilo que veio no meu código genético. E com isso, eu consegui descobrir isso com 19 anos, quando eu fiz uma primeira análise de perfil. Então, eu sabia qual era o meu perfil, sabia quais eram as minhas habilidades naturais. Ou seja, eu sabia que zona que eu ia trabalhar dentro daquilo que era fácil pra mim e que ia me destacar dos demais porque era fácil pra mim. Tá bom. Então, tem muito vendedor que ele quer ter mais resultado fazendo o que a outra pessoa faz. E tem muito resultado. Mas às vezes o que essa outra pessoa faz pra ter muito resultado é porque ela usa uma habilidade que pra ela é fácil. E às vezes você fica numa zona de gastar muita energia pra copiar alguém sem saber, de fato, qual que é o seu talento. Como que você pode usar essa potência muito forte. Então eu tinha isso muito claro. Falei, cara, aqui eu sei que eu sou boa. Comunicação, conexão. Eu sabia que era muito boa nessas coisas. Eu falei, então tá, é isso aqui. Tem uma outra coisa. A segunda camada, o segundo pilar da inteligência comportamental é o que a gente foi construído, é o que a gente carrega a nossa jornada. Tá bom. Então, tem muito vendedor que tem um perfil, cara, muito bom, tem muitas habilidades, mas a forma como ele foi construído, principalmente na primeira infância até os 12 anos de idade, pode ter fortalecido ele para ele deixar de ser um diamante bruto e ser um diamante polido para brilhar, Tá bom. como pode ter tolhido ele, como pode ter apagado ele. Então,
dos 0 anos até os 12 anos, a gente foi construindo as nossas convicções mais profundas. Sobre o quê? Sobre quem a gente é, sobre o que a gente é capaz e sobre o que a gente merece. Então, todo mundo tem essas convicções muito bem fundamentadas, com base em tudo que a gente ouviu, viu e sentiu e as experiências que a gente teve, principalmente dos nossos pais. Então, ali a gente foi forjado. Então, durante esses 10 anos, Joel, eu tratei muito alguns empecilhos de convicções que eu tinha sobre mim mesma. Em algum momento, eu tive lá no começo uma convicção de que será que é pra mim? Putz, será que eu sou boa mesmo? É uma convicção fraca de identidade. Então, eu fui trabalhando isso. Falei, não, peraí, quem que eu sou de verdade? E aí, você vai reprogramando essas questões, óbvio, com ajuda. Fiz várias sessões de coach, terapia, e fui tratando essa cabeça para deixar essa cabeça forte, né? Beleza. Então, eu intencionalmente reforçava as minhas convicções de quem eu era, da capacidade que eu tinha e do merecimento que eu tinha. Cara, eu mereço. Porque olha o tanto de coisa que eu tô fazendo. Olha o tanto de coisa que eu já venci. Então, eu mereço. Muita gente, às vezes, não consegue porque acha que não merece. Então, esse é um outro ponto. E a terceira coisa são os sabotadores, que é as coisinhas que ficam rodando no cérebro, né? Certo. As convicções, os sabotadores do tipo... mas, poxa, eu tenho 10 ligações para fazer hoje. Puxa, vou procrastinar porque eu vou fazer essa outra coisa aqui, né? Então, assim, algumas crenças ali, né, e a heurística explica isso muito bem, que vão sabotando a mente do vendedor. Então, a primeira coisa que eu fiz, bom, eu tenho um plano, o meu plano é muito desafiador, eu preciso chegar no primeiro lugar, tô competindo com muita gente, então o que eu não vou negligenciar? Não vou negligenciar a minha inteligência comportamental. Ou seja, fortalecer as tuas convicções e enfraquecer teus sabotadores. É isso, intencionalmente. Intencionalmente. Tá? Beleza. Aí, teve uma outra inteligência que eu achei que eu tinha. É muito bom. E que eu descobri que eu tinha, até certo ponto. Entendi. Que é a inteligência emocional. Tá bom. Por que eu disse que eu achei que eu tinha? Porque eu tomei uma tungada no meio do caminho, emocional, que eu falei, agora é hora da gente testar esse negócio. Sim. Se realmente eu soube me preparar emocionalmente para esse momento, né? Beleza. Inteligência emocional, capacidade de lidar com frustrações, com dores, de se recuperar diante de impactos da vida, né? Que eu achei que era só dar conta do não, entendeu, gente? Vocês acham assim, vender é muito difícil, você tem que lidar com o não. Rapaz, tem coisa bem mais difícil que isso. E aí, o que aconteceu? No meio do meu campeonato, eu perdi minha mãe. Sim. Nesse momento, eu tive que tirar do âmago tudo que eu já tinha construído de inteligência emocional na minha vida. E ela me ajudou muito. Me ajudou muito, porque eu pensei até em desistir, sabe? Eu falei, poxa, minha mãe cuidava da minha filha para eu trabalhar. E agora não tem mais minha mãe, não tem mais quem cuide da minha filha. Eu tava no meio da minha meta, eu já tava em 2º lugar do Brasil, nesse momento. Era julho. E aí eu falei, sofri pra caramba, obviamente. Até hoje a gente sofre, você sabe como que é isso. E foi, tá? Fui seguindo com aquilo que eu tinha de recurso emocional, mas continuei. E aí teve uma terceira inteligência, que eu falei, agora essa daqui é um grande diferencial, que é a habilidade técnica. Por quê? Porque eu falei o seguinte, quando minha filha nasceu, Joel, o valor do tempo mudou pra mim. Exato. Drasticamente. Então eu falei o seguinte, eu vou fazer 4 reuniões hoje. Eu preciso fechar pelo menos 3 negócios. Eu preciso aumentar a taxa de conversão. Então, minha taxa de conversão, que começou 15% lá no primeiro ano, que depois tinha uma média de 30%, 40%, eu subi para 78%. Então, eu não tinha tempo para perder, entendeu? Ou eu ia para ganhar, ou eu ia para ganhar. E fim. E como que eu fazia isso? A qualificação do cliente tinha que ser boa. Tá bom. Então, eu já acertava lá no comecinho. Essa qualificação é boa, esse cliente está dentro do ICP, ele está dentro daquilo que eu sei que compra. É o perfil ideal de clientes, né? Tá dentro de um perfil ideal de clientes que compra. Então tá, eu vou nele e aí eu tenho que fazer um trabalho impecável. Tem que ser impecável, não tem margem de erro. Porque eu não vou perder, eu não quero perder. Ou é esforço inteligente, ou eu não vou fazer. Não faz sentido. Eu não vou fazer o mesmo volume de trabalho que todo mundo. Então, eu só tenho uma chance. A minha taxa de conversão tem que ser no mínimo 3 vezes maior do que a de todo mundo. É simples assim. Aí, a técnica de venda me ajudou muito. Porque aí,
Aí eu sabia cada palavra do que eu falava. Desde a prospecção até o fechamento, tudo era mapeado. Eu sabia exatamente o porquê que eu estava fazendo. Antes não era assim. Não, já era, mas não era tão assim, porque eu tinha 2 fatores. Eu tinha o valor do tempo, que minha filha já tinha nascido há 2 anos. Sim. E eu tinha assim, eu só tenho esse caminho pra vencer, não tem outro. Entendi. Então, se eu só tenho esse, eu vou ter que ser muito assertiva. E isso elevou demais a minha percepção daquilo que eu fazia. Entendi. Então, terminava a reunião, eu fazia um checklist na minha cabeça. O que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu deixei de fazer, onde que foi que eu errei. Onde que eu acertei? O que eu posso repetir? Isso virou um vício pra mim. Uhum. Tipo assim, performance no talo. E com isso eu fiquei em segundo lugar. O ano inteiro. Teve uma hora que eu fui pra primeiro, o segundo voltou pro primeiro e o cara tinha sido campeão no ano anterior. O cara trabalhava 17, 18 horas por dia, rodava 5.000 quilômetros por semana, era um trator, um cavalo. E eu falei, cara, como é que eu vou vencer desse cara, meu? Não vou trabalhar 17 horas por dia. Ele fazia um volume absurdo. Então eu ia pro cliente e falava assim, meu, enquanto ele tá fazendo 10, eu tô fazendo 5, mas eu tenho que fechar 4. Uhum. Entendeu? Uhum. Beleza. Então foi isso, inteligência técnica, tem que estudar, Joel. Tem que estudar. Por mais que eu soubesse que tinha talento de comunicação, de conexão, o talento não me levou pra Times Square. Tinha muitas pessoas que tinham talento também. Sim. O que me diferenciava das outras 1.000 e poucas pessoas que também tinha talento, também se comunicava bem, também falava bem, também tinha pegada com o cliente, né? Então, o que me levou para Times Square foi fazer coisas incomuns. Enquanto estava todo mundo treinando e trabalhando pra caramba, porque essa empresa que eu trabalhei, antes de você atender o primeiro cliente, você ficava 3 meses treinando, incansavelmente. É uma referência no Brasil e no mundo de treinamento de vendas. Certo. Então, enquanto tava todo mundo olhando pra isso, vamos pra atividade, alta atividade. Essa era o slogan. Alta atividade. Você não controla o resultado, mas você controla a sua atividade. É verdade. Mas a hora que você coloca alta atividade com alta assertividade, meu amigo, não tem como vencer. Não dá. Aí eu falei, beleza, então inteligência técnica. Eu li muito livro. Eu fiz muito curso. 3 anos antes, eu tive uma negociação com um cliente que eu tinha certeza que ele ia fechar. Uhum. Um negócio muito grande. Aí o cara não fechou. E eu olhava, Joel, e falava assim, cara, onde eu errei? Eu não conseguia achar onde eu tinha errado. Uhum. Falei, não é possível, eu errei alguma coisa. Onde que eu errei? E aí eu falei assim, cara, sabe o que eu queria? Eu queria entrar na cabeça desse cliente. Cara, eu queria entrar na cabeça dele pra entender o que fez ele não comprar. Aí sabe o que eu fiz? Fui estudar o cérebro do cliente. Falei, não, eu preciso estudar o cérebro do cliente, preciso entender como é que ele pensa, quais são as camadas de decisão que ele toma, como que eu posso influenciar para trazer um conforto para ele, porque ele precisa de verdade, eu não consegui mostrar isso para ele, Uhum. eu fui incompetente. Aonde que foi que eu me perdi? Por que falhou? E eu fui estudar a mente do cliente. E me tornei também obcecada por entender o comportamento humano. Uhum. E me tornei uma especialista em pessoas. Aí que tá, se eu pudesse resumir, inteligência técnica, então eu falei 3. Comportamental, emocional, técnica. Uhum. Aí tem uma que é prática, que é assim... Lembra a frase que você falou no começo? Se você não praticar o que você sabe, de nada adianta o que você sabe. Exato. Nada. Mesma coisa que se você não soubesse. Então, eu também sempre pratiquei muito rápido. Eu lia num livro e falava assim, vou fazer isso quando? Agora, na próxima reunião. Vou aplicar isso agora, na próxima reunião. Então, todos os cursos que eu fazia, todas as dezenas de formações que eu fiz, eu pegava inteligência emocional, fazia lá num lugar, pegava e aplicava. Técnica de venda, técnica de negociação, método de negociação, ia lá e aplicava. E aí eu ia testando. Isso aqui funciona, não, isso aqui não funcionou. Isso aqui eu vou repetir, isso aqui não repetiu. Então, teve a diligência da prática, por isso que eu chamo. Tem uma inteligência prática, não é colocar de qualquer jeito. Você aprendeu, mas coloca de um jeito inteligente. Entendi. Beleza. Então eu falei 4, né? Falou 4. Tá. Se eu pudesse resumir as 4, eu diria que um vendedor de alta performance é o cara que é especialista em pessoas. A começar por ele e depois pelo outro. Tudo que acontece depois disso, entre isso que é a técnica, ela tem um resultado absolutamente mais exponencial quando você sabe quem você é e com quem você está conversando. Mas não é de forma superficial, como todo mundo fala. É, de fato, você sentar na frente de um cliente, conseguir decifrar como ele pensa em 3 minutos, baseado no comportamento dele, e você conduzir toda a negociação baseado no processo de compra e não no jeito que você quer vender. Exato. Então, isso é um conceito extremamente importante. Ô, Dani, você fala muito de método, né? Conta qual é o diferencial do teu método, do teu negócio, da tua empresa. Você tem resultados expressivos, né, nas tuas consultorias, Sim. nos teus programas, nas tuas mentorias. Sim. E que camada mais profunda você tá?
Tá bom. Durante os 10 anos que eu estudei muito, eu pegava as coisas em lugares diferentes. Então, o que eu entendia? Cara, para eu ser alta performance, eu tenho que ter autoconhecimento. Vou buscar. E fazia muitas formações. Aí depois, putz, eu preciso de técnica. Minha conversão tá baixa. Eu estudar técnica. Aí eu estudava método Harvard de negociação. Cara, fazia formação. Método Harvard de negociação. Sim. Técnica avançada de vendas. Li um monte de livro. Livro muito de fora do Brasil. Não tem livros... Tem livros muito bons no Brasil, mas os melhores que estão na próxima camada, que é o que eu acredito, de método de alta performance de vendas. Tá falando de, sei lá, spin selling. Spin selling eu leio faz 15 anos, de cabo a rabo, de frente pra trás, de cima pra frente. E Jeb Blount também é um cara... Jeb Blount é meu autor preferido. Ele escreve muito, né? Nossa senhora, ele é maravilhoso. Ele maravilhoso. Amo. Tá. Aí, o que eu fazia, então? Putz, inteligência técnica, aqui. Gestão das emoções, aqui. Neurociência, como é que funciona o cérebro do cliente? Putz, fiz uma formação no Instituto Neurogênesis lá em Miami. Putz, aqui. Beleza. O que eu fiz? Eu juntei tudo. Juntei tudo para vendas, porque eu estudei tudo e eu coloquei em prática em 7.000 negociações. Ou seja, eu ia pegando inteligência emocional, mas como que eu aplico isso em vendas? Então, quais as principais habilidades que eu preciso ter como vendedora para eu vender mais, para eu ser campeã? Acho que essa. Vou colocar em prática. Funcionou. Beleza, então é isso. Então, assim, tem 2 diferenciais o nosso método. O primeiro é que ele foi usado. Ele deu resultado. Então, eu fui a primeira. E depois a gente tem diversos cases de outros vendedores que foram campeões. A gente tem aluno em 7 países do mundo. Então, funciona. E funciona em empresas. A gente tem diversos cases em empresas também que faturam muito mais. Ele foi praticado, ele foi construído no campo de batalha. Certo. A segunda coisa é que o nosso método, ele leva muito em consideração o preparo mental do vendedor. Muito. A gente tem mais de 100 ferramentas práticas para desenvolver a cabeça desse vendedor e fazer ele performar mais, usando quem ele é, usando a habilidade dele treinando ele para descobrir quem é o cliente e colocando técnica de venda de uma forma muito boa. Então, a gente realmente tem o objetivo e tem ferramenta para fazer o time virar alta performance. Sair da média, da mediocridade. E o terceiro grande diferencial, Joel, que daí está relacionado à quinta inteligência, que eu te falei que eu ia te falar, que é o seguinte. Chegou um momento, alguns meses antes da reta final do campeonato, que ficou muito difícil. Muito difícil. Uhum. Lá para agosto, setembro, fazia 2, 3 meses que a minha mãe tinha morrido. Tava muito duro, meu. Muita dor. E me dava falta de ar. Assim, minha mãe era muito presente, sabe? Tipo, ela ia todos os dias pra minha casa cuidar da minha filha. Ela falou pra mim que eu ia ser campeã, entende? Uhum. Então, assim, era muito difícil estar naquele contexto de estar em segundo lugar. Uma pressão do caramba. Imagina a pressão, né? Sendo avaliado em tantos critérios. E aí, eu cheguei no limite de falar assim, cara, será que tudo que eu estudei até hoje vai ser suficiente pra me fazer ser campeã? E eu cheguei no limite de não ser. Por quê? Porque eu precisei de uma ajuda externa. Eu não ia conseguir. Entendeu? Tipo, eu tava pronta. Estudei muito. Tipo, eu tava em segundo lugar, tava muito perto. Só que eu comecei a ter umas crises de ansiedade, muita falta da minha mãe, e aí eu falei o seguinte, eu tô indo com a força do próprio braço. Eu vou ter que pedir ajuda. E aí eu falei o seguinte, Deus, não vai dar, meu. Não vou conseguir. Não vai dar. Eu tenho tudo, eu tenho inteligência, a técnica, eu treinei, o senhor sabe quanto eu quero isso. O senhor pode dar essa ajuda pra mim? Eu pedi ajuda real. Cara, ele desceu do céu pra me ajudar. Foi incrível. Eu fiz uma oração e falei, Deus, se o senhor tiver um propósito maior, não é pela Times Square, mas eu quero honrar minha mãe. Ela não tá mais aqui. Mas, se o senhor me permitir, eu tá lá na frente de 1.500 pessoas, poder falar da minha mãe, alguém aplaudir minha mãe, o senhor deixa? Ô Joel, eu fiz o meu máximo.
Até a última semana eu fiquei em segundo lugar. Eu fiz meu máximo. Eu falei, Deus, faz algum milagre. Agora eu preciso do milagre. Porque, eu coloquei tudo, João. Eu tava fazendo praticamente a metade da produtividade do cara que tava em primeiro lugar. Uhum. Eu falei, Senhor, tô dando meu máximo. E, Joel, eu vivi o que transcende o óbvio, entende? Eu vivi o que transcende a força do meu braço. Eu já sabia disso, eu já conhecia Deus desde os meus 9 anos, ele já caminhava comigo. Mas eu sempre fui a filha que assim, não, pai, deixa que eu faço, sabe? Não, deixa que eu faço, eu estudei, pô, não vou te pedir ajuda se eu... Não precisa. Eu já sei qual que é a minha parte, deixa que eu faço a minha parte, vai dar certo. E até o último momento, eu acreditei que poderia ser. Até que eu vi que não ia ser. Eu pedi ajuda. E Deus me carregou no colo. Ele me deu muita força. E ele abriu portas que eu não posso dizer que sozinha eu teria conseguido, entendeu? Entendi. Então, Joel, cara, quando eu tava na frente da Times Square, com a minha filhinha e o meu marido, e eu olhei lá pra cima, eu falei assim, ó, eu nunca vou poder dizer que eu consegui isso sozinha. Eu nunca vou poder dizer. Nunca. Porque não ia dar. Eu ia chegar muito perto, mas eu precisei precisou sair da camada técnica, óbvia, e daquilo que eu tinha controle. E eu experimentei algo que transcende a explicação. E depois eu vi tudo que Deus fez na minha vida e o propósito que Ele tinha, e hoje o meu propósito de vida qual é? Mas tem uma quinta inteligência que tem no nosso método, que eu nunca vi em nenhum outro método, e que eu tenho coragem de falar, que é espiritual. Porque por que eu não posso dizer para as pessoas viverem isso que eu vivi? Eu tenho que falar, entendeu? Porque eu sei que tem um monte de gente que já tá dando o máximo. Que já tá no limite, cara. Que se dedica pra caramba. O cara que é empresário, que, poxa, trabalha pra caramba, faz de tudo pelo time, mas a empresa tá sofrendo também. Entende? Então, assim... E esse é um módulo que a gente dá de graça pra todo mundo. Até pra quem não é crente. Porque eu recebi de graça. Eu nunca paguei nada por isso. Nunca. É de graça e, assim, é muito incrível, é muito transformador. Então, o módulo 5 é a inteligência espiritual. Uma vez por mês, a gente entra no Zoom e a gente fala sobre a sabedoria de estar perto de Deus. E são as aulas mais lotadas. Mais lotadas. Aula de inteligência técnica. Putz, às vezes o pessoal falta, a gente fica no pé. Aula de inteligência espiritual, ninguém falta. Aparece gente, brota gente, que eu nem sei de onde é. Então, assim, é muito mais do que ensinar as pessoas a vender, sabe? Uhum. É ensinar elas a viver. E não que eu tenha capacidade, jamais me sinto... diria que eu tenho autoridade para isso. Mas é o que eu vivi, entendeu? E a gente ensina o que a gente viveu. Você ensina o que você viveu. Sim. Você ensina para os outros o que te transformou. Então é isso que eu acredito. Acredito que sim, tem que treinar, tem que ser muito bom, tem que ser estudioso. Você sabe, eu sempre fui. Só que, cara, chega uma hora que não é pela força do próprio braço, entendeu? Que tudo bem pedir ajuda. Ele tá lá. E sabe qual é a sensação que eu tive quando eu falei assim, Senhor, cheguei no meu limite, você me ajuda? A sensação que eu tenho é que ele tava assim, poxa, tava só esperando você falar. Claro, tá aqui, ó, já tá separado. Entendeu? Então é isso, Joel. Putz, a gente podia falar o dia inteiro disso, mas acho Me que... pegou de surpresa essa, hein? É, né? Pegou. Todo mundo merecia um dia assim, sabe? Ajoelhar e falar, Senhor, cansei de tentar sozinho, você me ajuda? Porque é que nenhum pai, entendeu? Pensa o João chegando pra você, papai, e você tá vendo que ele tá tentando, entendeu? Sim. Você tá vendo. Ele tá se esforçando. Ele tá treinando. Ele fez o máximo dele, ele tá no máximo. Um pai não diz não. Não tem como, Nunca Joel. por um pedido de um filho. Aí o filho fala, papai, você me ajuda? Putz, cara, eu te dou o mundo. Por que você não pediu antes? Entendeu? Então, todo mundo merece viver isso e é transcendental. É isso. Eu vivi um negócio que às vezes até é difícil explicar. Eu tento. E as pessoas vão experimentando. E é transformador a quantidade de depoimentos que a gente tem do que acontece na vida das pessoas.
É isso.